E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos e esse é o Voando Pra Quê? E é difícil gravar de novo depois de tanto tempo. Enfim, achar as palavras exatas ou ter que ter algumas palavras exatas para descrever momentos e situações que se passaram por muito tempo e ao longo desse tempo as coisas vão se alterando, as mudanças de perspectivas vão se recriando, os formatos de posições e antagonista, protagonista, quem tu era, quem tu deixa de ser, o porquê que tu fez, o porquê que tu não fez. Esses jogos da vida e dos segmentos de cada consequência das suas ações, elas acabam te levando a algum local que muitas vezes você não pensou que seria colocado. Você não pensou que estaria nessa consciência ou nessa ignorância, muitas vezes dita, de ações que você não sabe se é realmente boas, que se são ou foram ou que chegaram a algo que levou a seu estado atual. E o seu estado atual, ele pode dizer que tudo que você fez, que tudo que você conquistou, que tudo que você trouxe é simples e te fez ser quem tu é. E você só é isso porque tu conseguiu se construir a partir disso. Mas na verdade não é bem assim, né? A gente é um resumo de muitas coisas, de diversas pessoas com diversas vivências e algumas pessoas que trazem boas reflexões sobre quem a gente realmente é e sobre quem a gente realmente vai entregar para o outro em algum momento. E quando tu já sabe muito bem o que tu quer e tu entrega aquilo pro outro de uma maneira que você sabe que é só aquilo e não é nada mais que aquilo, não impacta e não importa a vontade ou a forma que você vai visualizar aquela situação e vai dizer, será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Porque tu tá vivendo a sua vida e não a vida do outro. Você sabe as consequências das coisas que você faz. Muitas vezes você sabe, algumas vezes não. Mas inconscientemente você entrega aquilo que você previu e visualizou em algum momento para alguém ou para si mesmo que está correto, que não tem impacto, que tudo que o outro faz não te afeta ou tudo que você faz não afeta o outro e se afeta você não tem nenhum pudor nisso e não altera nada na tua vida, porque a tua vida tem um caminho e tem uma significância própria para ti e não para o outro. E acabar sendo pessoas assim acaba deixando muitos laços meio corroindo aos poucos, né? Os laços estão se indo muitas vezes e quando eles se vão é difícil consertar aquilo e colar. É aquela ideia do vaso, né? Quando ele quebra, ele não tá mais inteiro. Ele pode estar colado, mas vai ter os riscos no meio, vai ter as rachaduras. E o pior de tudo não é quando isso ocorre. O pior de tudo é quando ocorre isso e muitas vezes essa ocorrência não vai alterar em nada na vida das pessoas e na vida da pessoa que fez. Então, não tem por que querer mudar o outro ou querer fazer com que o outro faça da maneira que você quer, da maneira que é mais fácil na tua visão, porque o outro tem a vida do outro, a perspectiva do outro. E na hora de colocar alguém para escanteio, com certeza vai ser você. Sabe? É muito difícil ver alguém, tanto hoje quanto sempre, eu acredito que seja algo da natureza humana, de se preocupar mais com o outro do que consigo. Isso talvez seja uma ignorância, mas a ignorância ela pode ser letal quando ela vem com certo egoísmo
do ser, de um certo indivíduo que é superior e acredita que sendo superior ele pode te levar a muitas situações arrogantes, destrutivas e sem sentido que fazem com que você seja apenas mais um. E você não é só mais um, sabe? Você não é só mais um, você é você. Você sabe exatamente as coisas que você traz, as brigas que você tem. E muitas delas são ocasionadas quando você esquece que a vida é vivida por você. A vida é apenas você no seu íntimo, tendo experiências com diversas outras pessoas. Ou também tem aquelas vezes que a gente não tem experiências com ninguém, que é só a gente e a matéria e as visões das paisagens, sabe? As coisas, um livro. Claro, você vai dizer tudo foi feito praticamente pelo humano. Verdade. Mas se você não tem um contato direto com esse outro indivíduo, com esse outro ser, na minha perspectiva, você já não está tendo tanto contato com uma pessoa, e sim com algo, com um objeto, com um totem, com alguma coisa que faça que você consiga pegar aquilo para você, colocar dentro de si e ter alterações. E essas alterações, elas são muito importantes para tua vida, porque quando você tem essas alterações, você percebe que não é sobre pessoas, é sobre você. Não é para agradar alguém, não é para ter alguma coisa, não é para ser maior, para ser menor. É para ser você, sabe? Na sua totalidade, na sua completude e não na completude de outra pessoa. Mas essa completude, ela acaba sendo muito desviada, porque a gente tem essa tendência, principalmente aqui no Ocidente, de ter uma família, de ter alguém, de precisar ter alguma coisa, sabe? A religião, ela acabou impactando muito nessa estrutura de fazer com que a gente precise, faça pensar que a gente precisa de alguém. E eu sempre trago esse ponto porque eu acho que a gente não precisa de muitas coisas. E não precisa, principalmente, de uma pessoa para que a gente seja o nosso maior potencial de vida, de consciência, de moralidade, muitas vezes. E aí, a tua moralidade, como é só você não acaba levando em consideração muitas coisas. E nesse lado é ruim, é muito ruim, porque tu não vive a completude de ser completo e amar outra pessoa e ter objetivo conjunto. Mas para que serve ter objetivo conjunto com alguém se você nem sabe muitas coisas sobre você ainda? Você deixa outras pessoas fazerem diversas coisas com você por um certo motivo social para querer entrar ou para querer ser adepto àquele grupo. E eu não gosto muito de grupos. Eu não sou fã de grupos. Porque onde reúne muitas pessoas, sempre dá alguma discórdia. E às vezes é uma discórdia que é inevitável, porque você está naquela projeção, naquela constância de visualização de preceitos, de culturas, de olhares, de sentimentos que fogem ao teu alcance. E esse certo controle você não tem. Então, falar com grupos grandes de pessoas e de massas e estar ali sendo um indivíduo aberto, muitas vezes é perigoso porque a contrapartida do outro indivíduo pode fazer com que você reflita sobre você mesmo. E em partes isso é bom, mas em partes essa dada atenção maior do que devida faz com que você
pense por quê, sabe? Não tem porquê essa construção de um personagem para algumas pessoas ou para um todo, quando você não é você ou quando você é você. E aí você perde essa defesa, ou não digo defesa também, pode ser essa área de segurança que faz com que você converse apenas com o indivíduo. E na minha percepção, eu gosto muito dessa ideia, porque várias pessoas trazem diversas coisas. Quando tu conversa com um indivíduo sozinho, é diferente. É um indivíduo com você. Agora, se tem outras pessoas, se tem uma galera, já é totalmente outra conversa. E a grande questão é como você faz com que sempre seja apenas você e o indivíduo. Porque normalmente quando você vai falar para alguém, mesmo num grupo, você vai se direcionar a alguma pessoa. Como você faz com que essa uma pessoa te construa e te faça visualizar situações diferentes dentro do grande grupo? É uma incógnita que, na minha percepção, ainda é muito difícil compreender, porque você está ali no meio da galera, no meio da tribo, né? Seja numa igreja, seja num barzinho, seja na escola, seja na sua família. Tu tá ali naquele grande grupo e agradar todos ou falar coisas com que todos consigam ter essa perspectiva de nossa, não vale nem a pena, pelo menos na minha visão assim, de opa, eu acho que isso dessa forma não é legal e se abster a isso, mas não se abster com aquele olhar de eu sou superior, sabe? Não, com aquele olhar de tamo aí, né? Sabe? Sem julgar o outro. E isso são coisas que talvez a maturidade ou talvez a falta de coisas ou a vivência em diversos aspectos consiga fazer isso ser mais normal. Porque essa ideia com tudo isso num grupo e nesse formato de se entregar a um outro grupo sem perder você, acaba sendo uma certa habilidade que, para sociabilizar, ela é muito importante, mas ela é muito mais necessária para que você não deixe de entender as coisas que você não tem como prever. Você não tem como prever diversas situações. Então, você conseguir introduzir essa perspectiva de uma visualização mais detalhada e muitas vezes mais isolada do grupo, para que você não fique passando um pente fino, como dizem, né, ali, uma análise detalhada sobre cada indivíduo, o porquê de cada indivíduo, ou como falar com cada indivíduo. Pô, puta saco, né? Ter que se construir para cada ser humano. Desde que cada um tenha uma perspectiva sobre você, tá tudo bem. Seja você mesmo, independente da situação. Mas entenda que muitas vezes só no olhar você já entrega algo para a pessoa que faz com que você não consiga nem adentrar nela em outros momentos, seja você conhecer mesmo, né? Você ter impacto nela ou ela te impactar de alguma maneira. E isso acaba sendo muito ruim, né? Porque essa abertura dessa certa defesa que vai indo e vai sendo quebrada aos poucos até ser ultrapassada, ela é muito legal, ela é muito transparente muitas vezes ou não. Então é aquela grande ideia, né? De papo, sabe? Faça com que a pessoa converse, que a pessoa interaja, independente se a pessoa está mentindo, se a pessoa está sendo mau caráter, independente da situação. Deixe ela falar.
E isso é muito importante. Porque ela falando, você vai pegar. Ou ela não falando também. Pode ser. Às vezes tem os dois aspectos, né? Quando ela conversa ou quando ela não conversa. Dependente da situação. Você vai aprendendo a. Opa, será que eu me afasto? Será que eu entro mais perto? Será que eu converso? Será que eu não converso? Será que eu fico no meu canto? E você chega às conclusões que apenas você vai conseguir determinar a partir da tua vida, né, até aquele momento e das tuas ideias se realmente vale ou não vale. Agora vale o que, não importa o que vale. Vale pode ser um vale merenda, pode ser um vale refeição, pode ser um vale alegria, pode ser um vale tristeza, mas não importa, porque o que importa é você lidar com essa situação da maneira com que ela não seja tão absurda a ponto de você perder quem você é refletindo sobre. E aí entra muito nas questões de finais de relacionamentos, por exemplo, né? As pessoas muitas vezes fazem uma transformação enorme no final de relacionamento. Né? As pessoas trocam de roupa, trocam de estilos, trocam de cabelo, trocam de barba, trocam as unhas, enfim, fazem muitas coisas para tentar se encontrar, porque estavam perdidas ou não, e do nada ficaram perdidas porque o mundo ele é muito mais cruel do que uma vida junto com alguém. Eu acredito nisso muito, de que estar com alguém possa ser mais fácil do que estar sozinho. Porque o estar sozinho é um momento de muita solidão em diversos aspectos. E você saber lidar com isso e ter outros motivos para que você consiga construir algo são coisas mais fortes ou mais defensivas na perspectiva do teu eu. E quando você atinge o seu eu, talvez você encontre alguém ou não, e não tem certo ou errado, mas tem certos pontos que possam ser definidos para realmente valer, né, esse vale, estar ou não em certos locais, estar ou não com certas pessoas, estar ou não aprendendo certas coisas, estar ou não deixando de aprender, estar ou não conhecendo gente nova, sabe? E são fases que quando passam de níveis, você cria castas e cria cas, caspas, né? Castas, né? Cria caspa, né? Onde você introduz coisas que nem você imaginava. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal, faz algum tempo que eu não fazia vídeos, né? Estou meio sumido por certas vivências sem muito nexo, mas a vida é um conjunto de vivências sem nexo que no final das contas você olha para trás e diz: tudo isso foi muito importante porque eu cheguei aqui e eu sou eu. Coisinha chata, hein? Mas faz parte, né? Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui se você gostou, o que você achou, se tem algumas perspectivas. E é isso. Muito obrigado pelo acesso. Até o próximo vídeo. Que não se esqueça, talvez seja amanhã.